9h09, como eu prometi, recebo aqui a equipe do Colégio São Vicente de Paulo, que comemora 80 anos de vida. O Luiz Filho vai falar um pouquinho mais sobre o colégio para a gente, Luiz, antes da gente apresentar aqui os nossos entrevistados. Luiz Filho. 9h09, então Roda Viva desta quinta-feira vai entrevistar o professor Lira Júnior, que é professor de História da instituição do Colégio São Vicente de Paulo, e a coordenadora pedagógica Anunciação de Maria, em vista dos 80 anos do Colégio São Vicente de Paulo, que é localizado bem na rua da Avenida São Marçal, no João Paulo, e será no próximo dia 21 de agosto, no sábado, e a gente vai conversar um pouquinho com a equipe do Colégio São Vicente de Paulo sobre os 80 anos. Então a gente está aqui com a Anunciação de Maria e o professor Lira Júnior. Eu começo perguntando, Anunciação, coordenadora pedagógica da escola, a equipe, aliás, antes dessa pergunta, como é que está a expectativa da escola, das irmãs vicentinas que conduzem a escola, para celebrar esses 80 anos de vida, de história do Colégio São Vicente? Bom dia a todos, aos telespectadores, aqueles também que estão nas redes sociais. É um prazer enorme retornar a essa casa, né, aqui, onde a gente também teve uma parte dessa história da educação no Brasil e no Maranhão. Bom, a gente está em festa, é uma festa que nós programamos desde 2019. Nós fizemos um planejamento muito grande para viver 2020 e fechar com 2021. Então, as expectativas eram as melhores possíveis, né? Infelizmente, veio a pandemia, né? E aí a gente teve que reduzir algumas coisas e estamos as festas internas e externas através de lives, através de panfletagens, essas coisas que é mínima para poder dar a oportunidade dos pais participarem. Mas as irmãs, eu sou suspeita para falar, mas é uma admiração muito grande pela disponibilidade das irmãs em fazer a programação da festa, junto com a equipe pedagógica, com todos os professores envolvidos, né? Vocês imaginam, 80 anos é uma história muito grande, até para mim mesmo, que estou 13 anos na casa, descobrimos coisas agora fantásticas, né? O professor Lira fez grande pesquisa e ontem foi apresentado para a gente, é muito lindo, e elas estão assim no pique, né? Quando diz aquele ditado, eu estava dizendo para ele, é 8 ou é 80? Nós estamos no 80, entendeu? Pode listar para a gente aqui o nome das irmãs vicentinas que cuidam lá do colégio? A irmã Lidiane é a diretora. A irmã Lidiane é a diretora, as suas auxiliares é a irmã Maria das Graças, irmã Jardênia, a irmã Aurileda, agora chegou também a irmã Miriam, né? E tem a irmã Iraci, que está em Fortaleza, mas vai voltar para a gente de novo. Então são 6 irmãs que cuidam. E elas correm a escola toda, todas trabalham. A irmã Lidiane é a diretora, mas na verdade elas se formam assim, elas têm uma vida religiosa muito comum, vividas assim intensamente. Não se diz uma trabalha mais do que a outra, todas trabalham, todas estão envolvidas nos 80 anos. Meu abraço para elas lá na pessoa da irmã Lidiane. Sim. Eu conheço as lá de São José de Ribamar, a escola Patronato, sim, que fez sim, 70, foi 75 anos também recente. Isso. E também elas também são bem ativas, né? A irmã Evânia, a irmã Fátima, a irmã Terezinha. Bom, e Anunciação, como é que é formada a equipe do Colégio São Vicente de Paulo? Professores, corpo administrativo, técnico, etc. Isso. E o alunado também, manhã, tarde. A equipe é formada por 12 coordenações, né? Então a gente tem as irmãs que fazem parte da coordenação também, e temos os coordenadores. Temos a Luciana, da Educação Infantil, a professora Alexandra, com a auxiliar de Nauzilane na Educação Fundamental 1, e também temos a professora Geisimar na coordenação do Ensino Fundamental 2, e eu na coordenação do Ensino Médio. Fora isso, nós temos psicóloga Joana, psicopedagoga Irlândia, tem o coordenador do Serviço de Orientação Religiosa que trabalha a questão da orientação espiritual com os alunos, que é o Mário, né? Então a gente tem, e o professor Macete da coordenação do esporte. Então essa equipe é praticamente a equipe mentora da escola, que trabalha junto com a irmã Lidiane,
E nós temos uma reunião de 15 dias na quarta-feira para fazer o planejamento das atividades ocorridas, né? Nós temos um calendário, porém a gente tem que estar todo tempo trabalhando porque pode ser que tenha alguma modificação. Sim, sim. O colégio ele funciona da creche até o ensino médio, as crianças de 1 ano e meio até os jovens de 15, 16, 17, 18 anos. E tem manhã e tarde, sendo que o ensino médio é só pela manhã, porque algumas atividades são realizadas à tarde, como simulados, então os meninos ficam de manhã na escola e às vezes à tarde fazem algumas atividades. Entendido. E se pudesse caracterizar a linha pedagógica da Escola São Vicente de Paulo, como ela seria caracterizada? A principal mesmo que a gente tem sempre a linha pedagógica que a gente tem sempre discutido é que a gente não está só educando os meninos para grandes resultados. A gente quer que os meninos sejam pessoas humanas. E daí a gente trabalha muito com os valores, por isso essa equipe toda trabalhando, né? Os nossos professores em sala de aula têm formação para isto. A irmã, junto com a equipe, ela promove encontros para os seus professores, para essa formação, ver o futuro através dos resultados, mas também como pessoa humana. E aí a nossa linha, o principal educador da nossa escola é Jesus Cristo, o grande mestre de todos os mestres. E as linhas pedagógicas mais renomadas, né, das teorias pedagógicas que nós temos, que a gente não se baseia em um só, mas a gente se baseia em vários. Nosso projeto político-pedagógico tem vários mentores da área pedagógica, e a gente vai estudando. Nós temos muitos estudos a respeito disso, além de todos os documentos da igreja, né, que a gente também estuda. E agora saiu um documento que a irmã colocou para a gente do pensamento do Papa sobre as escolas católicas. Então isso é muito importante para a gente também, sem contar que a gente, enquanto educador, a formação pessoal que a gente recebe vai para a vida toda. É verdade, é verdade. E a escola tem esse diferencial, educa os valores para formar pessoas, como a senhora bem falou, e também tem essa dimensão religiosa, que é uma marca da escola católica, sim, claro, né? Sim. E que marca, viu? Porque assim, como eu disse que a gente tinha descoberto algumas coisas, aí a gente tem grupos de pais, já por conta da pandemia não pode estar fazendo reuniões, e a gente coloca essas atividades também nos grupos de pais. E como eles revelam essa questão, né? A referência da escola, teve uma mãe que colocou essa marca: eu tenho orgulho de ter estudado nessa escola, meus filhos estão estudando nessa escola, né? Então são detalhes muito importantes que às vezes as pessoas não dão importância, né? Mas e depois, quando os alunos estão na casa, a gente talvez nem perceba isso, mas quando eles saem, aí é que vem a resposta. É muito bacana, é muito lindo isso. Eu também eduquei em escola religiosa, eu sei um pouco do que é esse sentimento, essa gratidão que a gente leva para a vida. Tem a participação aqui da nossa internauta pelo WhatsApp, 987-572140, 987-572140. Bom dia a todos que fazem o Roda Viva. Adoro, quero dar os parabéns a todos que fazem o Colégio São Vicente de Paulo, essa escola de sucesso. Passei pela escola, no tempo que era só meninas e a farda era saia, a coisa mais linda. Sou formado em medicina veterinária e com certeza devo muito à escola também, aos professores, com especial carinho a professora Esterlina, professora de História, e a professora Isméria, de Geografia. Minha filha Lorena, que é engenheira civil, também passou por essa escola. Quem fala é a Graciene, da Vila Sarney Filho 2. Obrigado, Graciene, pela tua participação. E aqui eu abro a palavra aqui para o professor Lira Júnior. Registro aqui, o senhor falar da história da escola, do começo, era só meninas, depois amplia um pouquinho para os meninos. Fala para a gente, bem-vindo à Roda Viva, professor Lira Júnior. Muito obrigado, padre Gutenberg. Meus cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer também dividir um pouco dessa história, né? Na verdade, 80 anos só se faz uma vez na vida, né? E é importante, é uma escola histórica, né? Octogenária já. E a história do próprio Colégio São Vicente de Paulo se confunde com a história de São Luís.
né, a história do próprio bairro de João Paulo. Né? A escola foi fundada em 1941, precisamente no dia 21 de agosto, pela irmã Jeanne Maillet, francesa, que veio, né, numa missão motivada, né, pela questão da caridade, de ajudar os pobres, né, que é exatamente esse carisma vicentino, de dar suporte a quem precisa, a quem necessita. E aí eles conseguiram um espaço, um terreno ali na antiga Avenida do Caminho Grande, né, pouca gente sabe disso, antes de ser a Avenida São Marçal, ali era o Caminho Grande. Na verdade, o Caminho Grande era uma avenida, era uma extensa via, né, de fato, que começava no final da Rua Grande, e era uma via que interligava o antigo centro urbanístico de São Luís, que era a Praia Grande, aos bairros periféricos que estavam nascendo naquele momento. Então, o Caminho Grande, de certa forma, era uma via que representava a expansão de São Luís para além da Praia Grande. E foi exatamente na expansão do Caminho Grande que nasceram bairros como João Paulo, o Putim, o Anil, né, o próprio bairro de Fátima, Filipinho. Então, o Monte Castelo, a gente pode dizer também, porque a extensão da Avenida Getúlio Vargas é também Caminho Grande. Então, na medida em que a cidade expandia-se, né, e essa expansão veio graças ao Caminho Grande, porque o Caminho Grande trouxe, de certa forma, progresso, porque foi na extensão, né, do Caminho Grande que nasceram as fábricas de São Luís, né, o comércio. E aí, essa expansão, né, seguindo essa expansão, as irmãs vieram e instalaram ali no João Paulo o Colégio São Vicente de Paulo em 1941, numa casa simples, um terreno inóspito, né, não havia nada. A própria irmã Maillet olhou para o terreno e disse assim, aparentemente não é nada, mas grandes obras pode-se fazer aqui. Então, de certa forma, foi até uma frase, né, profética, visionária. E aí, de um terreno inóspito, né, que a princípio era uma casa coberta de palha, que depois foi transformada, né, ao longo da história, numa fábrica de sabão, depois um clube de carnaval. E aí as irmãs adquiriram aquela casa, fundaram a Casa de São Vicente, e a princípio a casa servia para atender as pessoas carentes da região ali do João Paulo. Né, o João Paulo, um bairro periférico formado por pessoas carentes, pessoas, né, desassistidas pelas autoridades governamentais, geralmente pessoas que trabalhavam nas fábricas, né, que foram instaladas ao longo do Caminho Grande. E então elas constroem ali a Casa de São Vicente, que passaria a atender pessoas carentes da região. Havia uma distribuição de sopa na casa, havia atendimento médico, né, porque foi instalado lá uma unidade da Cruz Vermelha. O 24º BC, né, antigamente era hoje é 24º BIS, né, que é o Batalhão de Infantaria da Selva. O 24º BC, que foi instalado também quase que na mesma época do São Vicente, em abril de 41, São Vicente é de agosto. Então, o próprio quartel ali ajudou as irmãs nesse processo inicial, doando mantimentos, doando coisas. E aí aquela comunidade carente era assistida, né, pela Casa de São Vicente, que depois seria o colégio. Então, numa região árida, né, numa região de grandes dificuldades socioeconômicas, as irmãs plantaram aquela que seria uma das mais profícuas obras educacionais e assistenciais de São Luís, que foi o Colégio São Vicente de Paulo. O Caminho Grande, você fala, é a mesma estrada que depois faz a ligação ali, Anil, Maiobão, Ribamar. Perfeito. Né? As irmãs caminharam um pouquinho mais para chegar em Ribamar. Exatamente. Exatamente. Elas estenderam o Caminho Grande até Ribamar. Perfeito. Muito bem. E hoje, Anunciação, os desafios enfrentados pela escola, pelo colégio, para fornecer ao alunado uma educação de qualidade nos tempos de hoje? Olha, nos tempos de hoje, tempos de pandemia, nós sofremos um bocado, não foi? Sofremos muito, porque assim, o que se fala da educação, né, o que se vê da educação, a gente estava acostumado com aqueles professores que iam para as salas, preparavam suas aulas, seus planos, etc., né?
E nos tempos de 2020 para cá, né, que a gente teve que parar, a gente estava tão bem, fez um planejamento tão bacana, e de repente, em 16 de março, né, foi uma data, outra data histórica para nós, né, é isso aí. a gente foi acometido assim, vai todo mundo ficar em casa. E daí foi uma loucura, né? Porque nem os pais, nem os alunos, nem nós estávamos esperando tal coisa. E agora, como vamos dar aula? Ficamos 15 dias sem dar aula e depois retorna e não consegue voltar. E aí vem essa missão das irmãs, nos preparou nesse período, né? Mesmo via online, via computador, cair, internet não tem, tal, foram desafios muito grandes, né? E aí a gente foi formado por uma equipe especialista para a gente trabalhar com a tecnologia. Porque alguns sabiam, outros não. E aí é um mundo novo, né? Ninguém imaginava isso. E aí o pai ligava aqui, ligava ali, como é que vai ser? Mas olha, foi uma caminhada dura, de muito trabalho, de muita paciência, e nós conseguimos chegar ao segundo semestre do ano de 2020 com mais brilho, com mais intenção, né? E depois, no 2021, a gente começou realmente muito bem, nós nunca paramos, mesmo quando foi preciso parar a cidade ou alguma coisa com os lockdowns da vida aí, a gente não parou. E o nosso professor ficou bem. E hoje nós temos professores, os nossos professores estão preparados, não só para a nossa escola, mas para qualquer outra escola. Porque foi feito um investimento muito grande, eu acho que o desafio financeiro para a irmã foi muito grande, porque teve muita confusão nessa questão do financeiro, né? E, assim, hoje nós estamos acompanhando mais, agora vem um novo desafio aí, que é a questão das mudanças da educação no Brasil, o novo ensino médio, entendeu? Então, enquanto teve essa mudança da pandemia, agora vem um novo ensino médio que a gente precisa se acostumar, precisa estudar. É tanto que no dia 28 nós já vamos ter uma primeira formação para começar já no ano que vem, porque tem que ser implantado, né, essa questão da educação do novo ensino médio. E a educação infantil, as crianças, né, que ainda não foram vacinadas, esse cuidado todo com esses protocolos, com os professores. Mas graças a Deus a gente não teve nenhum problema, né, de pandemia lá, na questão do Covid na nossa escola. E assim a gente agradece muito aos pais, porque o aluno que teve alguma coisa, algum sintoma, o pai avisava a escola, dizia que não ia levar o menino para o colégio. Então nós temos uma boa relação com os pais, mas os desafios são muitos. Um desafio, padre, que a gente está assim, um pouco preocupado, é essa parada dos meninos em casa, sem poder, principalmente os jovens, sem poder sair, sem poder fazer aquilo, gastar aquelas energias. Nós estamos sentindo que agora, em 2021, estão aparecendo muitos casos de alunos tristes, de alunos que perderam a motivação, de alunos com depressão, entendeu? Consequências, a gente está percebendo isso agora. Consequências dessa pandemia. Então, é um desafio para o colégio. Por isso, a irmã contratou agora, recentemente, uma psicóloga, né, para a gente dar esse suporte para os nossos alunos, para os pais dos nossos alunos, para a gente ver o que a gente pode fazer. Esse é um grande desafio. É fazer com que a garotada, a juventude, retorne com aquele pique para estudar, né? Porque a gente vê o país politicamente mal organizado, a gente não vê exemplos, né, educativos na principal no mundo, e aí os meninos dizem, para que eu vou estudar se isso está desse jeito, né? Se os grandes milhões vêm com coisas erradas. Então, assim, o Brasil em si não dá muito valor à educação. Os pais lutam de um lado, a gente luta do outro, mas os meninos estão com a mídia na mão, dentro de casa, no quarto, no banheiro, em qualquer lugar, né? E isso, algumas informações, elas não são informações boas. Verdade. Me parece muito fácil aquilo ali. Então, o jovem está assolado de tantas coisas. Esse é um grande desafio para nós. É preciso também educar para a comunicação, educar Isso, para as mídias, para o isso. uso responsável. Professor Lira, o senhor falou um pouquinho da história lá da origem. Sim. Fala para a gente mais algumas coisas interessantes desses 80 anos. Sei que não dá para falar tudo, porque o professor de história resumir é complicado. Mas destaca para a gente 2 ou 3 questões interessantes desses 80 anos. Desses 80 anos. Olha, eu vim aqui no trajeto... Professor, chega só um pouquinho mais próximo. Eu vim aqui no trajeto conversando com a Anunciação e eu vinha dizendo, né, há 80 anos é muita história.
Então, o colégio tem, assim, grandes histórias para serem contadas, né? De pessoas que passaram por lá, de pessoas que hoje, né, estão tendo êxito, sucesso na vida, não só profissional, mas também como pessoas realizadas, como pessoas de caráter, né, pessoas de bem, e são muitas histórias. Eu mesmo, por exemplo, pesquisando nos arquivos lá do colégio, né, eu encontrei uma passagem registrada em fotografia do presidente José Sarney, que passou por lá em 59, quando ainda era deputado, né? Ele foi paraninfo de uma turma de normalistas, né? Aí tem uma foto dele lá registrada, a passagem dele, e tem também questões que envolvem, né, a ação do colégio, né, na comunidade ludovicense, na cidade de São Luís. É uma escola que já formou gerações, é uma escola que já formou muitos pais, muitas mães. A princípio, como foi dito aqui, era uma escola só para meninas, né? Depois ela foi adotando um sistema misto, né? Os meninos passaram a estudar só até o 4º ano e aí depois seguia-se só meninas, e hoje é uma escola, né, onde atende todos os públicos, e enfim. Né? Mas 41, por exemplo, quando a escola foi fundada, o nosso país ainda se chamava Estados Unidos do Brasil. E o presidente na época era o Getúlio Vargas, né, em 41. O Brasil vivia ainda sob os auspícios do Estado Novo, né, o governo getulista. E interessante porque naquela época, né, não havia escolas públicas no Brasil. Como a anunciação que acabou de falar, os nossos governos, eles sempre fizeram descaso, né, com a educação, com a questão educacional do país. E as escolas públicas, de fato, só vieram a existir já no governo do Getúlio. Foi o primeiro presidente do Brasil a instituir a educação pública como obrigatoriedade do Estado, do governo, né, na Constituição de 34. Constituição de 34. E aí, nesse contexto, o São Vicente se destaca por quê? Porque era uma escola católica, vicentina, que atendia exatamente aquelas pessoas, aquelas crianças que não tinham condições de pagar por uma escola particular. Então, dentro de um contexto de um país onde não havia educação pública gratuita, o São Vicente de Paulo, né, se destacou porque abriu espaço para crianças pobres, né, terem condições de ascenderem socialmente, tendo acesso ao ensino, a uma educação de qualidade, a uma educação que era proporcionada com zelo e paixão pelas irmãs, porque entregar-se a um processo educacional, né, entregar-se a um processo de ensino dentro de uma comunidade pobre, só o faz quem de fato tem amor e tem paixão, né, pela educação. Então, a gente tem que conceder todos esses méritos ao Colégio São Vicente de Paulo. Professor, e qual é o sentimento de fazer parte dessa história do Colégio São Vicente de Paulo? O senhor faz parte do corpo docente. Eu sei que a coordenadora está aqui do lado, mas brincadeira à parte, como é esse sentimento? Olha, dos seus outros colegas. Eu me sinto honrado, né? Eu me sinto honrado em fazer parte do time do CSVP, embora eu seja, assim, digamos, em termos de presença na casa, eu acho que um dos mais novos, né? Eu cheguei mais recentemente, então eu sou mais, assim, novo. Mas é uma honra, né? É um prazer fazer parte dessa história, estar junto com essa equipe e trabalhar, né? Trabalhar na construção de um ensino, de uma sociedade mais justa, mais igualitária, porque a proposta vicentina é essa. É uma sociedade mais igualitária, mais justa, né? Uma educação que seja para todos, né? Indistintamente de classe social, de cor. Uma educação, né, democrática, democratizada. E eu me sinto parte, né, ou melhor, me sinto honrado em fazer parte disso. Até porque os meus princípios, né, eles são muito parecidos, se coadunam com os princípios do colégio. Isso mesmo. O senhor pode citar para a gente aí algumas religiosas, diretoras e professores que
que marcam a história do colégio. Que a gente olha, quando fala do Colégio São Vicente de Paulo, esses nomes aqui vêm logo à mente, à memória. Então, como eu cheguei assim recentemente, então eu tive 2 diretoras apenas, né? A irmã Elizabeth e a irmã Lidiane, agora que está presente. Elas marcaram minha vida, assim, como professor, porque eu aprendi muito com elas. Com a irmã Lidiane, que é atual, aprendi bastante, né? Ela e todos os professores, todo o corpo docente, tivemos um desafio aí enorme, que foi exatamente a questão da pandemia, como disse a Anunciação, e trabalhamos juntos e crescemos juntos, superamos esses desafios juntos. Então, eu posso dizer que a irmã Lidiane também marcou esse processo. Mas se a gente for voltar um pouquinho no espaço, no tempo, né? As irmãs fundadoras, né? A irmã Jeane Maier, que foi a que visionariamente percebeu, né, a obra, né? Foi ela que plantou a sementinha e viu que naquele espaço, que aparentemente não era nada, era inóspito, era árido, que não iria frutificar, ela viu que ali poderia nascer uma grande obra. Então ela teve uma visão, né, uma visão profética, ela viu o que poderia acontecer e o fruto da obra dela está aí até hoje, né? 80 anos depois, o Colégio São Vicente é uma das escolas mais tradicionais de São Luís e uma das mais antigas, né? Por que não dizer? 80 anos. Anunciação, você pode listar mais alguns também? Alunos, professores, diretoras? Olha, assim, eu estou com 13 anos, né, na casa. Eu tive também só a irmã Elizabeth, uma figura excepcional e que nos ensinou muita coisa. Ela deixou realmente muitas marcas. Alunos, né, nós temos alunos, como ele já tinha colocado antes, o Lira, nós temos alunos profissionais aí de competências que várias áreas, Brasil inteiro e que já. sempre visitam a escola. E que tem uma coisa que me chama muita atenção é quando eles vão na escola, que eles pisam logo na recepção, parece que dá assim aquela emoção e vem a lágrima. Ele diz assim, a Anunciação faça um filme na nossa vida, né? Porque a escola marca, né? Agora, professores, nós temos professores antigos, que eu acho que muita gente conhece. O Silvio é um professor antigo, o Júnior Colombo é um professor bem antigo na escola, a professora Jadimara, a professora Silvia, tem as professoras do Fundamental também, que marcam história, elas sempre são convidadas para as festas de terceiro ano. E assim, é uma história que vai completando. Ontem falou também uma antiga professora do colégio, a Isméria é uma figura, de vez em quando ela está na nossa escola, que a professora falou, a professora Eliane também, são professores que marcaram a história. E o colégio, assim, como ele não só dá aulas, ele tem atividades, assim, só para registrar, festas muito bonitas e que enche, que todo mundo quer ir. Por exemplo, São João, faz 2 anos que a gente não tem, as pessoas sentem falta, é uma das melhores festas. Essa questão da assistência social, a gente faz as cestas para os idosos, é a coisa mais linda que nós temos na escola. Todos os alunos se envolvem nessa festa e a gente consegue programar aí umas 700 cestas e os idosos vão receber, quem entregam são as crianças, são os jovens, eles mesmos. E se porventura chegar um jovem, um idoso que não estava programado para receber, que não tem cesta, olha, é uma coisa muito bonita, eles pegam as moedinhas, tudinho que eles têm, todo mundo mobiliza e não, essa pessoa não vai sair daqui sem a cesta. Então são coisas que quem estudou no colégio, eu acho que lembra bem disso. Os esportes, muito valorizados pelos pais. A gente tem os jogos, os GEVs, né, que são jogos entre a província, e que a gente viaja daqui para São Luís. Entre as escolas vicentinas da região, Maranhão, da província. Ceará. Exatamente. Mas é uma coisa linda, né? Eu fui em 2 agora, antes da pandemia, e os meninos, é uma festa, é uma família, sabe? O que mais marca na escola é, como ele coloca, que a gente vai crescendo juntos, é o sentimento, o espírito de família que nós temos. E você sabe que família não é perfeição, né? Tem brigas, tem aqueles que gostam, tem aqueles que não gostam. Tem os que aprontam. E tem os que aprontam, né? Mas quando diz assim, é festa dos 80 anos, agora nós estamos todos unidos, independente de qualquer situação. E a linha de trabalho da irmã Lidiane é muito democrática. Entendeu? Ela sabe exigir democraticamente e todo mundo faz. Isso é muito importante para a gente, viu? É um prazer enorme, né, trabalhar numa empresa assim. Não é que ela seja a gente
a melhor de todas. Mas que prazer você ir para a escola, se sentir bem naquele lugar. Com certeza. É muito bom isso. E a gente, assim, a nossa família vicentina. 7h39. Estou conversando com a equipe do Colégio São Vicente de Paulo, Anunciação de Maria, coordenadora, e o Lira Júnior, professor de História da escola. A gente está quase concluindo a entrevista, né? Passa rápido o tempo. Passa. Falando dessa coisa bonita. Eu queria que vocês falassem para a gente, professora, a coordenadora pode começar, da programação dos 80 anos. Sei Sim. que nesse sábado tem um grande momento. Tem. Mas certamente há outras situações, outros momentos também relacionados aos 80 anos da escola Anunciação. Nós tivemos uma programação muito grande, né? No dia 16, nós tivemos a abertura do memorial. O museu que foi criado com algumas coisas antigas e novas, atuais. Os meninos visitaram, foi muito bacana. No dia 17, nós fizemos um painel fotográfico, o lindo das crianças pequeninas, a da educação infantil. Foi a coisa mais maravilhosa. Até a construção da casa de palha, que foi começada a escola nessa intenção que o professor Lira colocou, as crianças fizeram e as professoras fizeram a contação de história. A história era do Colégio São Vicente de Paulo. Se você perguntar para as crianças, eles sabem. Foi lindo demais. No dia 18, nós tivemos um telejornal dos 80 anos na responsabilidade das crianças do Fundamental, anos iniciais. Pense num jornal bonito, até com aquelas notícias extras. Em cima da hora. Em cima da hora. Atenção, notícias extras. Foi lindo demais no nosso auditório, né? E foi muito bacana. No dia 20, hoje, né? Nós tivemos, aliás, no dia 19, hoje, dia 19, nós fizemos agora uma acolhida aos pais na entrada, fazendo a adesivação. Nós fizemos adesivo para colocar nos carros sobre os 80 anos da escola. Muito bem acolhido também, muito recebido. E amanhã nós temos uma grande cerimônia interna, claro, né, que é da responsabilidade do ensino médio, no caso a minha coordenação, e a gente vai ter amanhã a presença da banda, do quartel, né, e aí vai ter o lançamento do e-book já feito pelos maiores, contando a história através de cartas, depoimentos, poesias, sabe, histórias. E ficou muito lindo também esse material, e amanhã a gente tem essa apresentação deles, com a participação de um escritor, que vai dizer como se tornar um escritor, né? Porque os meninos estão trabalhando nessa linha. E dia 20, né, nós temos a missa 21, a missa solene, né, no colégio, no sábado, às 18 horas, celebrada pelo bispo. Dom Gilberto. Está chegando aí, já está indo chegando na nossa casa. Então, esse momento, imagina, essas coisas parecem fáceis, né? Mas a gente já vem trabalhando, programando. Então, aí a gente encerra aí, né, com essa grande celebração eucarística para agradecer a Deus por tantas dádivas recebidas, né? E aí isso é muito importante. Então, essa programação foi o que aconteceu. Os professores também fizeram trabalhos internos dentro das suas linhas de disciplina, seus componentes curriculares. Eles também fizeram questões de redação, história. Todo mundo tocou nesse assunto desde o ano passado até agora. Então, a gente está fechando aí, né? E a participação ou transmissão da missa de sábado? Como é que as pessoas podem participar presencialmente ou online? Presencialmente são só os convidados que receberam convites por conta da pandemia, né? Que quisera a Deus a gente pudesse levar os familiares para lá. E a gente vai transmitir pelo YouTube do colégio, né? Então a gente essa missa já está toda organizada lá, eles estão preparando, vai ser na quadra no ginásio, né? No colégio, para ficar bem mais tranquilo, e a gente vai transmitir pelo YouTube, que é o tempo maior, né, do que o Instagram. Então a gente tem, mas as redes sociais estão divulgando toda a nossa programação, tá? Colégio São Vicente de Paulo, já estou acessando aqui, já estou pronto, já estou inscrito. Isso, é só se inscrever no canal e você assiste, né? Pois não, pode falar. A gente já está encerrando aqui, né? Sim. Eu gostaria de pedir licença, que hoje é um dia muito especial também para mim, para minha mãe. Faz 85 anos, ela está nos escutando agora.
E aí eu quero desejar um parabéns, já disse para ela hoje pessoalmente, mas é bom falar, né? É um orgulho, né? Ter uma mãe de 85 anos, dona Adelmana, Adelmana Saraiva. Mamãe, parabéns para você, você é uma mãe especial e muito espetacular, viu? Adelmana, Deus abençoe, parabéns pelo aniversário. Professor, o senhor quer dizer mais alguma coisa, as considerações? Eu queria dizer que o Colégio São Vicente de Paulo está aberto, né? As portas estão abertas, sempre estarão abertas. E queria só registrar aqui também, você perguntou sobre a questão dos preparativos, e ontem nós tivemos a apresentação, eu não falei, né, do Fundamental Menor. Eles fizeram um trabalho assim historiográfico primoroso. Dá orgulho ao professor. De dar orgulho a qualquer professor de história. Verdade. Do 6º ao 9º ano, né? Eles fizeram um trabalho assim de pesquisa sobre a história do colégio e trataram a história do colégio por décadas, né? Década de 40, da fundação, muito lindo, até os dias atuais. Então eles escolheram depoimentos de antigos estudantes, né? Tivemos depoimento de pais que passaram por lá e que agora têm seus filhos, né, estudando na escola. Isso é muito comum, né? Muito. E ontem a gente assistiu assim até um depoimento emocionado de um pai, né? Ele trouxe a filha dele lá. A filha dele, inclusive, foi uma das apresentadoras do trabalho. E ele falando lá no palco, né, emocionado sobre a trajetória dele no colégio, a trajetória da filha. Então é uma escola que atravessou gerações. E o trabalho que a galerinha fez lá sobre a questão da história do colégio foi um trabalho historiográfico mesmo de deixar qualquer professor de história orgulhoso. Então é isso. E é um prazer estar aqui com vocês. Agradecemos o espaço, a oportunidade de falar, né, sobre a importância do colégio, que a gente já pode dizer que é quase centenário, né? Quase centenário. 80 anos é muita história para contar. Então, eu queria agradecer aqui o espaço, Padre Gutenberg, todos os demais profissionais da casa aqui, da Rádio Educadora. É um prazer estar com vocês e valeu mesmo. Obrigado pelo carinho, pela atenção de todos que nos ouviram, né? Eu também agradeço muito, né? É uma história. Eu uma vez estive aqui fazendo um programa quando era do Marista, né? E a gente fazia muito tempo que não vinha. Até não acertava mais o endereço, né? Mas foi tão bom naquela época visitar. Uma vez na semana a gente vinha. É muito legal, muito bacana. Eu também agradeço àqueles que estão nos ouvindo. A pessoa que deu o depoimento, a Graciene, né? Deu o depoimento, a gente agradece. E assim, a escola está lá, a gente não pode receber todo mundo de uma vez, mas a gente pode estar aberta para visitação, para quem quiser conhecer, né? 80 anos realmente é histórico. E lá a gente mostra tudo que a gente tem e conta para todo mundo a nossa história também, né? Com certeza, é verdade. Quero agradecer então vocês dois pela vinda aqui, a Anunciação de Maria, a coordenadora, a professora Lira Júnior também. Agradeço à irmã Lidiane pelo contato, levar um abraço lá. Nós visitamos agora, acho que foi em abril, né, com São José de Ribamar, a escola. Sim. Uma pequena peregrinação lá, fomos muito bem recebidos. Foi muito linda. Pelos alunos, professores, todos lá da escola, com São José, porque estamos no ano de São José e é até emblemático, 80 anos, nesse ano em que a igreja celebra São José, esposo de Maria. Então, boa festa, e lembro que a educadora transmitirá a missa também, no sábado, às 18 horas, a gente vai transmitir ao vivo aqui, pelo canal da Educadora 560 Olha que beleza. AM. Que beleza! Que bom, tu sabia disso, Lira? Não sabia. Não sabia. Pode divulgar, pode divulgar. Olha.